Bom, vocês estão me ouvindo direitinho, né? Eu troco o telefone aqui, mas... Sim, tá, tudo bem. Então, boa tarde a todas e todos, né? Dando início, então, a mais uma sessão do sexto Leituras da Lógica de Hegel, do grupo Hegel Idealismo Especulativo. Hoje, na primeira parte, nós vamos ter o Cadu Leandro Firmino, da UFABC, que vai nos falar sobre a possibilidade real do ser para si na sociedade de desempenho, atualizações marcusianas de um tema hegeliano aplicado à teoria social. Se você quiser também fazer uma pequena introdução sobre você, Cadu, fique à vontade, tá bom? Beleza. Bom, gente, boa tarde. Eu sou o Cadu, sou aluno da UFABC. Entrei no programa de pós-graduação agora, mas ainda também faço a graduação lá, porque a gente é diferente um pouco, né? Mas, enfim, estou estudando no meu projeto, investigando influências hegelianas no pensamento de Marcuse, especialmente no contexto do Eros e Civilização, né, que é uma das obras mais importantes dele, é, que, que a gente sugere, né, que tem uma influência grande hegeliana nessa obra, mas apesar dele ser pouco, de Hegel mesmo ser pouco citado, né, mas parece que tem algumas categorias, alguns movimentos lógicos e de outras naturezas também que parecem ter uma influência hegeliana bem forte. E aí hoje eu vou apresentar um pouco sobre uma tentativa nossa aqui, né, uma hipótese de leitura que a gente vai que eu vou testar aqui com vocês e quero a ajuda também para ver se está funcionando, como está funcionando, se não está funcionando. Mas é uma hipótese de leitura a respeito da relação entre o ser para si, né, e a crítica imanente que o Marcuse está fazendo nessa obra, o Eros e Civilização. Então, para isso, a gente vai partir de uma análise de alguns trechos da ciência da lógica, né, com destaque na passagem do ser aí ao ser para si, e o exemplo que o Hegel faz da autoconsciência, né, para exemplificar o ser para si. E a partir disso, a gente vai observar a exposição que o Marcuse faz a respeito da consolidação da razão como logos de dominação, né? É um debate dele ali no Eros e Civilização, em que ele mostra como a razão se tornou e se estabeleceu como uma razão de dominação, um logos de dominação, e como ele enxerga também, junto de Hegel, a superação desse logos de dominação e uma nova forma de logos, né, um logos de gratificação, dado em outros termos. E aí a ideia é que a passagem desse logos de dominação para esse logos de gratificação tem um paralelo com a passagem do ser aí para o ser para si. E a ideia é testar isso, né? E aí a gente vai avaliar também em que medida esse paralelo também fundamenta a passagem que o Marcuse propõe do trabalho alienado ao livre jogo das capacidades humanas, né? Então, aí já vai para um lado mais prático do que o Marcuse está propondo ou está aspirando ali em anos de civilização, como uma superação do trabalho alienado na própria ideia de jogo, né? Vamos ver até onde vamos conseguir. Eu tenho 20 minutos aí, só para confirmar. Beleza. Bom, na ciência da lógica, o Hegel conceitua o ser para si, citando ele, né, como a infinitude que desabou no ser simples. Ou seja, ele contém em si o momento do ser aí, que ele antecede. Mas o ser aí, né, ele ainda é apenas uma determinidade qualitativa simples. Ou seja, ele é determinado por ser negação simples e imediata de seu outro. No momento do ser aí, né, portanto, a unidade entre o ser e o seu outro ainda não está posta, de modo que eles são desiguais
um para o outro. Já o ser para si, por outro lado, ele possui determinidade infinita. Ou seja, sua determinidade não é mais tal como um outro e um ser para outro, mas está recurvada na unidade infinita do ser para si. Marcuse, analisando a ciência da lógica, numa obra anterior à Aristotelização, Razão e Revolução, né, que ele vai analisar algumas obras de Hegel nessa obra, ele explica que a distinção entre o ser aí e ser para si, ele exemplifica isso, né, tomando a existência das coisas naturais frente à existência humana. Ele associa o ser aí às coisas naturais, né, porque tais coisas permanecem, enquanto objetos, encerradas na determinidade de ser para outro, no sentido de que elas não são dotadas citando ele, né, elas não são dotadas do poder de perfazer suas potencialidades através de seus próprios atos livres e conscientes. Afinal, por essas coisas serem carentes de liberdade e consciência, as suas qualidades ainda são indiferentes às suas potencialidades. Em contraste, a existência humana é para si, na medida em que é capaz de transformar cada condição exterior com a qual ela se depara em novas fases da sua própria autorrealização. No ser para si humano, né, que ele está exemplificando, mas no ser para si em geral, há um processo, né, no qual o ser, outrora limitado pela finitude, ultrapassa progressivamente seu ser outro e suas barreiras, estando ele de tal modo que, por negá-los, é retorno infinito a si. E aí, corroborando essa leitura, né, de Marcuse, que associa o ser para si à existência humana, o próprio Hegel mostra que a autoconsciência é o exemplo concreto que mais se aproxima da categoria do ser para si. Para isso, ele começa mostrando como a consciência contém, em alguma medida, a determinação do ser para si. Pois é, a consciência, né, primeiramente, para depois passar para a autoconsciência. A consciência ela tem, em alguma medida, a determinação do ser para si, porque ela é capaz de representar para si um outro que ela sente ou intui. De forma que a relação que ela tem em si, junto do conteúdo do seu negativo, passa a ser uma relação na qual ela é junto de si mesma. No entanto, a consciência ela ainda não realiza plenamente o ser para si, porque embora ela possa representar para si o seu outro, ela continua, esse outro continua sendo sabido como um ser aí exterior. Então, na consciência, o dualismo, né, citando Hegel, esse dualismo de saber, por um lado, de um outro objeto exterior e, por outro, de ser para si, de ter idealmente o mesmo nela, de não ser apenas junto de tal outro, mas de ser nisso também junto de si mesmo, esse dualismo é mantido. E é na autoconsciência, né, que culmina a realização do ser para si, na medida em que nela, aquele lado da relação com o outro, com o objeto exterior, está afastado. Ela é puramente uma relação de unidade, né, consigo mesma, passando para além de si. Tendo em vista isso, torna-se claro, né, na minha opinião, o porquê da passagem do ser aí para o ser para si suceder a passagem da finitude à infinitude na ciência da lógica. Afinal, essa passagem da finitude à infinitude mostrou o infinito como uma dinâmica interna do finito, porque só a finitude só existe como uma passagem para além de si. No ser para si, portanto, que temos o processo de autodeterminação do ser, através do qual ele vai insistentemente para além da sua própria finitude, né? No sentido de que ele assume uma finitude e vai além dela, para além de sua barreira, e de seu ser outro, retornando infinitamente para si, nesse ultrapassar. E aí,
gente vai encaminhando para o Marcuse no Eros e Civilização, que foi uma obra que ele escreveu depois de ter se dedicado bastante, né, ao Hegel, em dois outros livros que ele escreveu anteriormente. Mas aí em Eros e Civilização ele muda um tanto o seu foco, né, no sentido de que ele já não está fazendo mais uma leitura de um autor ou explicando a concepção que ele tem sobre algum autor como Hegel. Ali ele está fazendo já uma crítica negativa, né, e imanente da própria realidade social. Então ele quer fazer um diagnóstico aprofundado dos males psíquicos e sociais que afligem a cultura no capitalismo tardio. E para isso, ele se vale principalmente da psicanálise freudiana no primeiro momento da obra, para entender a repressão, a progressão da repressão, mas sem deixar de articular uma série de autores da história da filosofia, né? Como Hegel aparece em determinado momento, aparece Kant, aparece Nietzsche, Schiller e assim por diante. Então, nessa primeira parte da obra, ele está analisando a repressividade da sociedade através da ótica freudiana, mas em determinado momento ele passa a procurar entender quais são os fundamentos filosóficos também dessa repressão que é colocada socialmente e culturalmente. Fazendo essa crítica imanente, né, que observa a realidade, critica ela e procura entender quais são as possibilidades que nela estão escritas, que vão para além do estado em que as coisas estão dadas. Eu acho que o Marcuse, ele realiza o propósito que Hegel atribui à filosofia na ciência da lógica, no trecho que dá base à passagem do ser aí para o ser para si. Né? Ali naquela passagem, no final do capítulo anterior, Hegel mostra que a proposição que o finito é ideal constitui o idealismo. E o que caracteriza esse idealismo é reconhecer que o finito não tem um ente verdadeiro. Marcuse interpreta isso como a constatação de que o ser das coisas consiste nas suas transformações, mais do que no estado em que as coisas existem. Afinal, esses estados são apenas momentos de um processo compreensível, e só existem na totalidade desse processo. Em consonância com Hegel, portanto, Marcuse observa que, citando, né, a filosofia começa quando a verdade do estado determinado de coisas é posta em questão, e quando se reconhece que aquele estado não possui em si uma verdade definitiva. Ao nosso ver, nesse sentido, quando Marcuse estabelece uma crítica negativa do estado dado de coisas, para identificar no mesmo as possibilidades de superação, o teórico crítico afirma a ideia de que o finito é ideal, ou seja, não possui ente verdadeiro, e deve ser compreendido como algo sujeito a transformar-se. Ali nesse interlúdio filosófico, em que ele procura entender as bases filosóficas da repressão social, ele percebe como a razão se consolida na filosofia e na sociedade no geral como uma racionalidade de dominação que culmina na racionalidade científico-tecnológica, né, na contemporaneidade. E essa forma de logos, de dominação, teria se consolidado o eu como um sujeito essencialmente agressivo e ofensivo, que pensa e age sempre contra os objetos no intuito de dominá-los. A natureza, na perspectiva desse logos, é dada ao sujeito como algo que deve ser permanentemente combatido, conquistado e violado. E esse tipo de relação configura a própria pré-condição da autopreservação humana e de seu autodesenvolvimento. Marcuse nota, nesse sentido, que a razão se constitui através de uma luta interna contra a natureza, através de uma perpétua conquista. O ponto de partida, né, dessa luta perpetrada pela razão é a conquista interna da natureza interna, a conquista e a subjugação
das nossas faculdades interiores, né, as faculdades sensuais e apetitivas. Isso ele enxerga lá desde Platão, e essa conquista se mostra uma pré-condição constitutiva da razão humana, que desse modo é repressiva em sua própria função. Além disso, a luta que começa internamente culmina na conquista da natureza externa, que deve ser, segundo ele, perpetuamente atacada, subjugada e explorada a fim de se submeter às necessidades humanas. A história da constituição desse logos de dominação, o Marcuse observa que Hegel narra ela na Fenomenologia do Espírito. Porque nessa obra, Hegel mostra como eu, no primeiro momento, satisfaz seu desejo numa relação negativa com o outro, buscando sempre provar a si mesmo como um ser em si contra toda autoridade. O sujeito, nessa ótica, vê o mundo como negação da sua liberdade, concebendo a liberdade como algo que só pode ser testado contra algo e alguém que a conteste. A liberdade que se prova sempre contra o mundo externo tem seu teste, limite, na atitude agressiva em relação aos outros sujeitos. Porque somente os outros sujeitos autoconscientes podem reconhecer a liberdade desse indivíduo que está testando a própria liberdade. A atitude agressiva, desse modo, em relação ao mundo externo, culmina na dominação do homem pelo homem, se tornando uma agressividade em relação a outros sujeitos, de modo que a satisfação do ego se torna condicionada pela sua relação negativa com outro ego. Eu gostaria, de sugerir que essa relação negativa entre sujeito e objeto corresponde, de alguma forma, à negação simples que há no ser aí, o qual, como vimos, tem a sua determinidade dada numa negação simples do outro, de modo que são desiguais, não estando posta a unidade entre eles. Logos de dominação, não existe uma unidade entre sujeito e objeto, muito menos um igualamento entre eles, mas uma submissão do objeto pelo sujeito, que faz valer sua liberdade nessa relação agressiva e ostensiva. No entanto, Marcuse percebe que é também na fenomenologia do espírito que está descrita a possibilidade de uma superação dessa razão de dominação e essa liberdade baseada numa relação de negação simples entre sujeito e objeto. E o Marcuse mostra como nessa obra Hegel coloca o verdadeiro modo de liberdade não mais como essa incessante atividade de conquista, mas o acabar repousando no conhecimento e gratificação transparentes do ser. Quando o ser humano, como ser em si, dá lugar ao espírito autoconsciente, que é ser em si para si, a luta e permanente conquista pelo reconhecimento mútuo dá lugar a um reconhecimento dado em outros termos, os termos de perdão e reconciliação. Desse modo, Marcuse nota que as formas de liberdade e razão culminantes da fenomenologia do espírito são justamente aquelas que negam as formas de liberdade e razão precedentes e socialmente dominantes, na contemporaneidade. Essa negação se dá num duplo sentido, no qual a liberdade, por um lado, só pode ser apresentada como real na ideia, e, por outro, a incessante produtividade projetiva e transcendental do ser alcança a fruição na perpétua paz da receptividade autoconsciente. A suprema forma de razão concebida por Hegel, desse modo, se opõe ao logos de dominação e é posta em termos similares aos do ser para si na ciência da lógica. Citando Marcuse, é realização atingida e mantida, a unidade transparente de sujeito e objeto, de universal e individual, uma unidade mais dinâmica do que estática, em que todo devir a uma livre autoexternalização, libertação e desfrute de potencialidades. Com efeito, nessa seção, Marcuse apresenta a forma dada da razão humana como logos de dominação, entendida nos termos da filosofia que a institui enquanto dominante, para subsequentemente identificar nessa mesma filosofia as possibilidades de superação desse logos. A passagem entre essas duas formas de razão nos remete à passagem entre ser aí e ser para si, na medida em que envolve uma superação da relação de negação simples e desigual entre um ser e seu outro, em direção a um processo de assimilação e unidade com o outro.
No entanto, Marcuse ele não se contenta com os termos postos por Hegel, porque para Hegel, essa libertação já teria sido alcançada, ficaria encerrada na ideia e no ideal. Hegel via a razão humana passando por um processo de se tornar ser para si. A razão é primeiramente a dominação dos objetos e dos outros seres autoconscientes, e se tornam autoconscientes justamente através desse processo de dominação do exterior. No entanto, a razão supera o próprio paradigma de liberdade como dominação rumo ao ser para si, quando passa dele a um paradigma de conciliação, unidade entre o eu e o outro, autorrealização e desfrute. Esse espírito autoconsciente, no entanto, é algo que permanece no reino da ideia, do intelecto, e nesse âmbito é que Hegel achava que a civilização já teria encontrado a liberdade, idealmente. Mas Marcuse mostra de que forma, com isso, Hegel faz que seu pensamento permaneça dentro das estruturas do princípio de realidade da civilização, que é o princípio de desempenho, né, que se torna um princípio de desempenho sem questioná-lo, ainda que assim demonstre sua própria negação. Desse modo, o que eu gostaria de sugerir é que o que Marcuse faz em Eros e Civilização, de certa forma, é radicalizar os termos propostos por Hegel, reivindicando a efetividade dessa forma a qual ele se refere de suprema razão e liberdade para a realidade concreta. Ainda teria um trecho sobre a transformação do trabalho em jogo, mas eu acho que eu me estendi e não sei se... Então, pode continuar. Quanto tempo você acha, mais ou menos, você vai falar? Menos de 10 minutos. Por favor, então continue. Beleza. Peço desculpas aí pelo estender. Mas, então... Tá. Não, ainda está dentro do tempo, mais ou menos meia hora. Beleza. Então, tendo em vista essa crítica, né, que o Marcuse faz ao Hegel, de que a liberdade ficaria só no ideal, como um evento espiritual, né, ou intelectual, ele, em Eros e Civilização, procura demonstrar de que forma a liberdade poderia ser colocada em prática, ou se tornar efetiva na vida concreta, né, humana. E aí ele observa que o ser humano continua preso nesse logos de dominação que a gente sugeriu estar associado ao ser aí ainda, porque a sua atividade essencialmente, porque a atividade essencialmente humana, a atividade que o ser humano gasta a maior parte do seu tempo e pensa poder se realizar é o trabalho, né? Só que o trabalho na sociedade capitalista, do capitalismo tardio, é um trabalho alienado, que o trabalho é um demolidor de resistência, né? Um poder a priori e uma provocação na luta com a natureza, na luta com o outro. No entanto, com o avanço exponencial da produtividade que a capacidade tecnológica, né, da própria logos de dominação e da própria racionalidade científica trouxe, poderia gerar uma produtividade tão grande que esse trabalho alienado poderia ser minimizado na vida humana, né? Poderia ser diminuído o tempo de trabalho alienado e ampliado o tempo de outros tipos de atividade. Mas isso não é o que acontece. A gente continua trabalhando mais e continua trabalhando de maneira alienada. E aí parece que a finalidade do próprio trabalho e da atividade humana recuou diante dos meios. Porque se o objetivo da razão, como dominação, e a sua repressão era a própria realização das capacidades humanas, esse objetivo parece ter recuado e ter sido deixado de lado. Porque chegamos num contexto em que o tempo dedicado ao trabalho alienado absorve o tempo para as necessidades individuais e define as próprias necessidades. Contra isso, que Marcuse advoga por uma transformação do trabalho em livre jogo. Então ele propõe, né, uma transformação cultural e, na verdade, ele defende a necessidade de uma transformação cultural
profunda, que recondicione o logos num logos de reconciliação, que contradiga aquele logos de dominação e faça que o trabalho alienado ocupe uma parte cada vez mais pequena, menor, do nosso tempo. O próprio tempo, né, se tornaria cada vez mais livre para ser preenchido pela atividade lúdica, que Marcuse idealiza como um jogo livre das capacidades humanas, com a finalidade de realização e satisfação plenas, dado pela exibição estética. A produtividade, como essa atitude existencial própria do domínio do desempenho, deixaria de ser determinante sobre a vida e a organização social do trabalho. E como uma medida que avalia o sujeito de acordo com sua capacidade de realizar, aumentar e melhorar as coisas socialmente úteis. Dessa forma, a produtividade revelaria um outro conteúdo e uma outra relação com o princípio de prazer, e seria reorientada no sentido de liberar o tempo e a energia para o livre jogo das faculdades humanas, fora dos domínios do trabalho alienado. Essa reorientação da produtividade, do progresso, não só se justifica em seu pensamento, como tem um papel fundamental na crítica que Marcuse faz da cultura. Afinal, citando ele, quanto mais completa for a alienação do trabalho, tanto maior é o potencial de liberdade. A automação total seria o ponto ótimo. É a esfera exterior ao trabalho que define a liberdade e a satisfação completa. E é a definição da existência humana, de acordo com essa esfera, que constitui a negação do princípio do desempenho. Essa negação anula a racionalidade de dominação e conscientemente desrealiza o mundo modelado por essa racionalidade, redefinindo pela racionalidade de gratificação. Então, completada a alienação, a humanidade poderia dispor de todo o seu tempo livre para atividades em que se destinassem à pura fruição das potencialidades humanas, que libertaria atividades que libertariam tanto as potencialidades humanas quanto as potencialidades da própria natureza e dos objetos e assim por diante. Então, a gente vê nessa ideia de jogo lúdico uma superação daquela relação negativa, puramente negativa com o outro, rumo a uma unidade, né, e igualamento entre as partes, né, desse jogo que toma o lugar do trabalho como atividade humana. Então, enquanto o trabalho alienado serve a fins estranhos a si próprio, nomeadamente esses fins de autopreservação, o jogo teria como finalidade a gratificação instintiva, sendo marcado pela característica de ser gratificador em si mesmo. Citando Marcuse, o jogo está inteiramente sujeito ao princípio de prazer. O prazer está no próprio movimento, na medida em que esse ativa as zonas erotogênicas. Aí vem toda uma coisa sobre o corpo, sobre as pulsões, né, que não vai dar para aprofundar aqui agora. Mas, em oposição ao trabalho alienado e à produtividade instituídas pelo princípio de desempenho, é assim que ele define a forma do jogo, né? Uma passagem que sugere já também uma dessublimação da razão, no sentido de uma mudança qualitativa da razão que a gente estava vendo. Segundo ele, o jogo e a exibição, como princípios de civilização, implicam não só a transformação do trabalho, mas a sua completa subordinação à livre evolução das potencialidades do homem e da natureza. As ideias do jogo e exibição revelam agora sua plena distância dos valores da produtividade e desempenho. O jogo é improdutivo e inútil, precisamente porque anula as características repressivas e exploradoras do trabalho e do lazer. Joga simplesmente com a realidade, mas também anula suas características sublimes, os valores supremos. Então, tendo isso em vista, encerro a exposição com a sugestão de que a transformação do trabalho em jogo, defendida por Marcuse, tem o sentido de tornar efetiva na humanidade a passagem da razão do logos de dominação a uma nova forma de razão, um logos de gratificação, dada nos termos de reconciliação do indivíduo com o outro.
numa transformação ou uma passagem similar àquela que vimos do ser aí ao ser para si, que encontramos na ciência da lógica de Hegel. Então é isso que eu queria apresentar e testar aqui, e estou ansioso para receber as devolutivas de vocês e conversar, debater. Estou totalmente aberto. Fico feliz pela oportunidade de apresentar aqui, gente. Obrigado mesmo pela atenção. Bom, eu vou abrir então as perguntas. Como sempre, eu prefiro ficar para depois, se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta. Obrigado, gente. Washington. Ricardo, obrigado aí pela sua apresentação. Eu cheguei um pouco atrasado, peguei quase no final, né? Estou um pouco pegando quase que a hora extra do seu trabalho, né? Nessa coisa nessa discussão, né? Já uma discussão mais avançada, digamos assim. Eu tenho algumas perguntas e gostaria de parabenizar, né? Infelizmente não consegui ver toda, mas, né, a parte que eu vi eu achei bastante interessante e estimulante, né? Essa é uma discussão que me interessa, né, de perto. E a primeira pergunta que eu te faria é com relação a essa questão da sociedade de desempenho, né? E aí um pouco também porque eu conheço muito pouco Marcuse, assim, né? Quase aquela coisa do ouvir falar. E para acabar de acertar, eu peguei a sua apresentação já, né? Peguei o bonde andando já. Mas eu queria entender um pouco o que significa aí essa noção de sociedade de desempenho, né? O que significa isso? E, se possível, né, se de repente você entender que faz sentido, né, qual seria aí a relação desse conceito com a sociedade do cansaço lá do Byung-Chul Han, né, se teria algum tipo de relação, né, se o Byung-Chul Han teria recepcionado, né, essa concepção de sociedade de desempenho e de repente, né, remodelado, né, em outros termos. Então essa seria aí a minha primeira questão. Mais uma vez, obrigado. Então, seriam duas, na verdade, né? São duas questões. Primeiro, o que significaria essa sociedade de desempenho e paralelo, né, entre essa sociedade de desempenho marcosiana e a sociedade do cansaço de Byung-Chul Han, né? E até que ponto, se é possível. Né? A segunda, claro, você sinta-se aí também à vontade para não responder, caso você não achar interessante. Eu agradeço a pergunta. Bom, a sociedade do desempenho, para Marcuse, é basicamente essa sociedade na qual os indivíduos são estratificados e eles são estratificados a partir do desempenho produtivo que eles têm, do desempenho social que eles têm. Então, eu acho que tem a ver com a ideia da sociedade do cansaço do Byung-Chul Han, especialmente porque ele também fala em determinados momentos de sociedade do desempenho, né, ou cultura do desempenho. Ele usa termos parecidos, apesar de que ele não cita Marcuse, isso é curioso, mas tem uma relação profunda, eu acho, porque a própria ideia de desempenho estratificando e sendo como esse imperativo, né, das nossas ações na sociedade, do nosso trabalho, culmina num cansaço, né? Culmina num esgotamento das pessoas, porque a produtividade sempre tende a aumentar, a exploração sempre tende a aumentar e o tempo de trabalho não tende a diminuir. Então, na verdade, tende a aumentar também. E aí o cansaço é a consequência disso, né? E sobre a sociedade do desempenho, né? É interessante que o Marcuse coloca como o desempenho como a chave do princípio de realidade dessa sociedade, né? Porque aí tem a questão do Freud com o princípio de realidade,
que o Freud vê que existe um princípio de realidade que se coloca contra o princípio de prazer, justamente para preservar os interesses do princípio de prazer, né? Para promover um prazer a longo prazo, existe a necessidade de reprimir essa busca pelo prazer. Mas na medida em que a produtividade aumentou, esse princípio de realidade, que o Marcuse reconhece como um princípio histórico e que deveria estar sujeito à transformação, nos transforma e continua como uma forma obsoleta de princípio de realidade. Eu acho que é exatamente isso que ele chama de princípio de desempenho. E essa forma de princípio de realidade que gera uma sociedade de desempenho em que esse trabalho ou essa dedicação exaustiva ao trabalho já é obsoleta, mas assim, ainda assim perdura e gera uma série de problemas, tanto individuais quanto coletivos, quanto em relação à natureza e tudo mais. Espero ter respondido em alguma medida. Eu agradeço por isso. Quem mais gostaria de colocar? Vocês podem levantar a mão aí, gente. Miquela? Oi, obrigada, Cadu, pela apresentação, que eu já tinha lido. É só uma anotação, que enquanto você estava falando, eu lembrei que talvez nessa convergência seria legal, entre Hegel e Marcuse, seria legal ver aquele livro da Nusso, Hegel, Approaching Hegel's Logic Oblique, porque ela fala da lógica hegeliana no começo, como na primeira parte da ciência da lógica, ela usa a palavra violência. Então, ela tenta explicar o sentido, tenta explicitar os vários sentidos da negação. Eu acho que tem alguma coisa. Ela não menciona Marcuse, acabei de checar aqui no PDF, mas acho que tem coisas que talvez você possa usar. Acho, se eu lembro bem. E ela faz um trabalho maravilhoso, inclusive, com algumas comparações com a literatura. Talvez seja uma coisa interessante, depois vamos pensar sobre isso. É um livro gigante, mas é muito legal. É um dos melhores livros que saiu sobre a lógica nos últimos anos, eu acho. Legal, quero esse livro aí dar uma olhada, sim, com certeza, Miquela. Obrigado pela sugestão. Depois, como eu conheço o Marcuse, como falar Washington também, só porque eu ouvi o Cadu falar, mas nunca fiz um estudo sistemático, então eu estou aprendendo com o Cadu, basicamente. E a gente está fazendo para ver se sei como funciona, então se sente livre em falar qualquer coisa que a gente precisa mesmo. Feedbacks. Sobretudo se as coisas não funcionam. Agora eu entendo porque o Cadu fala da sociedade de produção, que oprime, não deixa. Mais trabalho, Miquela, está passando para ele. Um livro desse tamanho, ele já não está conseguindo ler o que ele tem que ler, tadinho. Não, brincadeiras à parte. Bom, mais alguém? Terminou, Miquela? Gabriel? Olá, boa tarde. Obrigado, Cadu, pela apresentação. Parabéns pela pesquisa. Eu não tenho uma questão assim muito bem formulada. É mais num sentido de um comentário, assim, e daí se você puder esclarecer, comentar em cima. Pelo que eu percebi do seu texto, o Marcuse tem uma compreensão diferente, né, do que ele entende por ideia e realidade, porque parece que do que Hegel, né? E eu fiquei pensando justamente nisso, se você trabalhou essas concepções, porque parece que às vezes o Marcuse fala algo como que a liberdade em Hegel ficou só na ideia, e eu lembrei da parte do ser para si, né, que o Hegel vai falar que a idealidade e a realidade não são opostos, né, não é uma coisa contra a outra, mas que na verdade é só a idealidade que abarca, né, tudo isso. Então, não sei se você trabalhou algo assim e tal, se puder falar, mas obrigado e parabéns mais uma vez. Eu agradeço e agradeço pela questão. E, realmente, parece que o jeito que o Marcuse coloca ali a crítica dele, né, ao idealismo de Hegel, por assim dizer, é um pouco, não sei, talvez provocativo, ou taxativo, né, e
realmente eu não tenho uma compreensão ainda muito apurada sobre qual que é também esse conceito de ideia e idealidade no Hegel. É uma coisa para eu pensar mais também, e é uma coisa que com certeza vou ter que me aprofundar, porque justamente, né, a gente também está pensando junto aí essa crítica, exatamente essa crítica que o Marcuse faz ao Hegel e ao idealismo. Mas, de certa forma, eu tenho a sensação de que o Marcuse está reivindicando para a efetividade, para a realidade concreta, a efetividade mesmo, assim, da liberdade, né? E, não sei, eu não tenho a sensação de ver o Hegel fazendo tanto isso, mas pode ser só uma compreensão minha também. É algo que eu preciso realmente pensar mais. Agradeço pela questão. Desculpa, Cadu, não vê o Hegel fazendo o quê? Eu me perdi. Vendo ele defender a efetivação da liberdade numa transformação social, ou algo do tipo, assim. Pelo que o Marcuse coloca, né, que é o meu contato com o Hegel vem sempre muito via Marcuse, parece que é como se a liberdade já tivesse sido alcançada através do intelecto e tal. Mas ele quer ver essa liberdade sendo colocada em prática, né, nas atividades humanas mesmo. Mas eu não sei se o Hegel faz tanto isso ou se também é uma aparência na minha leitura. Eu preciso realmente me aprofundar nisso aí. Michela? Não, é muito boa pergunta, Gabriel, porque é o nosso problema aqui, basicamente. Porque com o grupo como um todo, a gente está trabalhando a observação onde tem esse problema do idealismo, né? E daí, depois o Cadu vai ter que se encaixar também na apresentação do grupo como um todo, essa vai ser a questão. E eu estava pensando nesse problema o tempo todo, porque me parece, a minha impressão, agora eu vou falar a minha, tá? A minha impressão é que Hegel é mais revolucionário na lógica do que na própria filosofia do direito. Ou seja, parece que é um conceito de liberdade mais radical, aquilo que ele apresenta na lógica, em particular na doutrina do conceito, onde entramos de verdade no reino da liberdade do pensamento. E por um lado. Por outro lado, olhando para a filosofia do direito, tem sempre aquela dinâmica complicada que a gente tem que explicar entre efetivo e racional, onde ele não se mostra tão chamado a uma transformação social tão radical como a chamada do Marcuse, me parece. E parece que a liberdade de verdade se dá no reino do Espírito Absoluto. Mas, paradoxalmente, aquele reino do Espírito Absoluto parece ter a ver com essa dimensão do jogo e da verdadeira emancipação que a gente encontra em Marcuse. Sabe? Então, parece que mas está além mas em Hegel parece que essa dimensão da verdadeira emancipação do espírito, da verdadeira liberdade do espírito, não está necessariamente colada com a nossa atuação política o tempo todo. São duas dimensões que em Marcuse parece que estão necessariamente tem que interagir o tempo todo. Em Hegel não sei se é assim. Mas é uma minha impressão de alguém que conhece pouco, nada Marcuse, e que ficou muito tempo no puro reino do pensamento, que não conhece nem tão bem a filosofia prática hegeliana. É uma simples impressão. Obviamente, se a gente considerar isso, a crítica de Marcuse a um suposto idealismo hegeliano tem um peso relativo se a gente olha para o sentido lógico de liberdade, mas talvez seja uma crítica que possa talvez fazer um pouco de sentido se a gente olha para a filosofia do espírito, mas é uma simples impressão. Agradeço, viu, Michela, pelas impressões também, porque é o nosso problema, né? A gente ainda está pensando e matutando aí sobre exatamente isso.
Eu gostaria de falar agora, Washington, eu vou falar então um pouco, depois eu te passo a palavra. Então, na verdade, a questão... Mas pode continuar com a mão levantada, fica à vontade. A questão do Gabriel é, de fato, a questão que eu também iria colocar, né? Queria ver debatida. Eu concordo com o que você levantou de hipótese, Michela. Acho que é bem isso. Acho que algumas coisas talvez valham prestar atenção, que é, às vezes a gente fala espírito absoluto, espírito objetivo, como se fossem instâncias separadas, e não são, é uma descrição ainda da mesma coisa. Acho que o espírito absoluto é um aprofundamento dessa idealidade que é introduzida lá no Ser para Si, né? Então, no Ser para Si, ela é introduzida essa idealidade, que ele, num certo sentido, eu não diria que contrapõe a realidade, mas que... Bom, a gente entra nisso daqui a pouco, mas que, num certo sentido, estabelece uma certa relação de idealidade e idealidade, e o aprofundamento nela vai ser, em última instância, o espírito absoluto, no qual está o espírito objetivo, o espírito subjetivo, ou seja, se há um Deus em Hegel, ele é imanente e transcendente, em certo sentido, mas não exterior, né? E isso que eu ia perguntar, na verdade, para o Cadu, porque no texto mesmo, assim, do que ele estava falando, porque eu não cheguei a ler o texto, eu estava até procurando o próprio texto, e no texto eu não encontrei, eu não vejo contradição entre o que está sendo colocado pelo Marcuse e o que está sendo colocado pelo Hegel, a não ser tomar termos com significações diferentes. E aí não tem crítica efetiva. Você fala assim, olha, você chama de logos isso, mas logos é aquilo. Bom, mas aí você não está criticando a ideia dele, você só está renomeando e falando, olha, dá nome direito para as coisas, mas quem que tem o direito, vamos assim dizer, sobre o termo para dizer é esse ou não é esse, né? Acho que tem um outro aspecto que é mais fundamental, e aí sim eu quero entrar um pouco nessa discussão de vocês, talvez eu buscando contribuir, né? Que é a questão não do termo em si, mas o que existe, o que é. Né? Porque a gente está falando, a liberdade foi realizada idealmente só, né? Mas não na realidade. Então, quando a gente está se perguntando por essa realidade, a gente está se perguntando justamente por um ser, que é o momento que a gente está estudando. Que é interessante que nas lições de Hegel, lá em Nuremberg, para os alunos, né, do liceu, ele fala de uma alguma coisa assim, eu precisaria pegar o termo, mas uma lógica que é ontológica também, ali, né, nessa parte da doutrina do ser, né? Então, a pergunta é, aquilo que tem realidade, né, um ser aí limitado, ele tem uma realidade, Hegel já diz, mas essa realidade é efêmera, justamente como o Cadu levantou, né, no texto dele. Na medida em que é efêmera, o finito é ideal, e depende de toda essa estrutura de totalidade que o Cadu também colocou, que eu achei muito legal que ele escreveu, como o infinito como passando da finitude à infinitude, a infinitude como uma dinâmica interna que só existe na totalidade do processo, né? E se a gente pensar que o ser aí, né, como diz o Hegel, na própria ciência da lógica, né, é um uno, né? É imediatamente para si uno. Em segundo lugar, o uno passa para a pluralidade dos unos, a repulsão, mas que ainda assim é um uno, significa dizer que o ser para si de alguma coisa, que, por exemplo, estaria acontecendo, né, mas, na verdade, é o ser para si de tudo, não é só o que aconteceu, o que está acontecendo, essa pluralidade, mas do que vai acontecer também. Então, tudo isso está dentro do ser para si. E aí, o que acontece? O que, então, a gente está analisando aí, quer dizer, a categoria ser para si que está sendo posta, ela é justamente o entendimento do ser, não como um ser puro, não como um ser limitado, mas como um ser mais amplo, onde os seres determinados vão acontecendo, né? Essa infinitude. E essa primeira determinação, que
a gente é obrigado a chegar justamente pela insuficiência das anteriores e por reconhecer que tem que ter essa totalidade que está sendo exposta aí no processo, a gente vai aprofundar ela no decorrer da exposição da filosofia feita pelo Hegel na enciclopédia e, em partes, na ciência da lógica, que é a primeira parte da exposição, né? Mas que vai terminar quando ele adentra a consciência, a autoconsciência, a razão, espírito subjetivo, objetivo e espírito absoluto. Então, a realidade das coisas está, vamos dizer, nessa ordem filosófica que elas acontecem, né? Filosófica, vamos dizer, como no objeto que a gente vai atingir, na própria idealidade, na própria inteligibilidade do mundo, né? Na razão que está acontecendo no mundo, que nós somos, que não é nossa razão, não é uma faculdade nossa, né? E aí, primeiro, eu não vejo contradições entre essas categorias do Hegel e do Marcuse, a não ser uma escolha, e aí uma certa confusão do Marcuse, talvez, de querer dizer que o que existe é só aquilo que a gente está executando, né? Porque se o Hegel está colocando a existência de uma liberdade em si, que a gente pode vir a executar, a gente pode vir a tomar consciência, a gente pode adquirir dignidade, né? E agir segundo ela. Então, não é contraditório com o que o Marcuse está colocando a princípio, ele só está exigindo da nossa humanidade que faça isso. Mas o Hegel... Travou para mim. Travou Para aqui. mim também. Para mim Pra mim também. também. Para todo mundo. Vamos esperar um momentinho. Vou Tá mandar uma muito ruim. mensagem. Ele deve estar falando lá. Essa é a pior parte, deve estar falando. Acabei de enviar uma mensagem, não vou ver se... Espera só. Alguém escreve aí para ele no chat. Aí às vezes ele vê. Mas caiu, eu acho que não dá para ver o chat de repente, né? Acho que a Vou Michelle ligar, vai fazer, mas ligar, eu acho que é melhor. porque não está nem recebendo as mensagens aqui. Legal esse trecho que você compartilhou, Gabriel. Obrigado, eu vou até anotá-lo aqui no bloco de notas. Bem interessante essa relação da idealidade com a realidade. Acho que tá bem no que o Ricardo estava falando também. Aí agora ele vai entrar. Vamos ver o que fazer com tudo isso. Eu não sei. Acho que agora ele vai tentar entrar de novo. Vamos ver. Mas eu estou esquizofrênica em relação a essa relação Marcuse-Hegel. Tem dias, hoje tentei distanciar, tem outros dias falando, gente, aquilo que eu estava falando do Ricardo mesmo. Eu também, é complicado. Espera só, que parece que tem probleminha técnico. Chegou. Pronto, consegui. Desculpa, gente. A internet caiu aqui, não estava voltando. Então, ou seja, eu acho que aí sim a gente está... Não vai dar certo. Ixi. Travou de novo, né? Uhum.
Ele pode tentar entrar com a internet do celular. Oi, Ricardo. Microfone. Tá mutado. Hoje tá. É sexta-feira 13, gente. Eu acho que então aí está se de fato chegando à questão da utilização, vamos assim dizer, do Hegel para uma teoria social, né? Eu concordo com as análises que a Michela estava fazendo em relação a isso, que Hegel, num certo sentido, é mais revolucionário na ciência da lógica do que na filosofia do direito mesmo, né? Até o contrário, lá no final da filosofia do direito, ele vai colocar o príncipe, o rei, né, como um poder, né, a monarquia como o poder mais que supera todos os demais, etc., o que, ao meu ver, justamente não indica uma certa um certo ser revolucionário aí, mas que, num certo sentido, como é uma monarquia constitucional, e como a Constituição é aquilo que um povo reconhece de si e põe no papel, e que, como o próprio nome em latim diz de Constituição, não é o mesmo em alemão, mas né, nas línguas latinas são assim, ela é, ao mesmo tempo, o que constitui, como as pessoas constituem, as leis que constituem o próprio Estado, né, aquele Estado particular, né, o que ele reconheceu da sua liberdade, né, e coloca isso no papel, a princípio para ser efetivado, né, como no Brasil, né, como nos países onde isso de fato funciona de uma forma ou de outra. Então, nesse sentido, eu concordo, e mais, eu acabo concordando com Hegel, claro, né, porque eu gosto muito do Hegel, sou hegeliano. Eu acho que é confundir duas categorias, uma que é a nossa de investigar o ser das coisas, uma certa metafísica, vamos assim dizer, e outra da nossa vivência social, o ser que está aí no nosso, né, no nosso dia a dia, na sociedade, e são coisas que não podem ser tratadas, vamos assim dizer, junto, ou melhor dizendo, quando a gente vai analisar mesmo, a gente vê que a gente depende de uma categoria. Por exemplo, se razão for só aquilo que está consciente para nós e para a nossa sociedade, como é que fica o inconsciente, por exemplo, do qual o Marcuse está falando e que teria a ver, por exemplo, com a psicanálise? Ela não é consciente a nós e rege o nosso comportamento. Então, é uma razão que nos é inconsciente e que está regendo o processo e que a gente precisa compreender. Mais ainda, como é que se dá a relação entre as pessoas? Qual é a razão? Como é que essas coisas acontecem? A gente não sabe, a gente está procurando entender. Então, tem uma razão que é inconsciente a nós e que a gente está buscando compreender, né? E, a princípio, eu pelo menos leio assim, Hegel acredita que chegou nos principais elementos dessa razão que nos move. Em especial, lá na filosofia da história, é justamente aquilo que vai colocar como fim absoluto, que é atingir essa autoconsciência, que é chegar à cultura, né, à arte, à religião, à filosofia, que é essa libertação, no final das contas, que o Marcuse está querendo, segundo o que eu entendi do seu texto, Cadu, porque eu também, minha leitura de Marcuse é muito pouca, né? Então, eu não sei, para mim não parece contraditório, talvez a contradição esteja em ele criticar Hegel de uma certa forma, mas isso é mais um tipo de, que a gente poderia chamar a falácia do homem de palha, né?
Ou seja, ele está batendo no Hegel, brigando com Hegel, mas na verdade não é um Hegel, é um homem de palha que ele construiu a partir da interpretação dele, ou que ele quer bater, e não exatamente uma crítica logicamente válida no sentido de que pegou, de fato, os conceitos do Hegel e mostrou que não poderia ser, deveria ser de outra forma. Então é assim que eu interpreto também. Michela? Só um comentário sobre aquilo que você falou. Você leu o livro do Marcuse Hegel Ontology sobre leia, é muito, mostra tudo aquilo que você acabou de falar. Quando eu leio aquele livro sobre a lógica, eu falo, é o meu Hegel. Parece que é o Hegel de Marcuse. Tipo, coloca muito, destaca muito dos pontos que você falou. Quando você não estava aqui, de fato, estava falando que normalmente eu sou muito esquizofrênica com essa relação Hegel-Marcuse, né? Que tem dias que me parece que está casado, só tipo, tem essa crítica ao idealismo, mas só porque ele está basicamente mal interpretando o idealismo, mas na verdade ele concordaria com grande parte das coisas que o Hegel fala. Eu acho que o Hegel Ontologia fala isso. Fala muito não sei, será que provavelmente é porque é uma leitura que é muito próxima da minha, né? Mas acho que é um livro que merece ser retomado, é um livro ao qual a gente que gosta que trabalha a lógica hegeliana precisa prestar mais atenção. O pessoal está pedindo para você colocar no chat a referência. Acho que não está traduzido em português, né, Cadu? Não tá. Mas eu coloquei o primeiro nome, mas vou colocar o nome completo aqui, em inglês. O original é alemão. E depois tem o inglês. É a tradução da Sheila Ben Habib. Muito boa. Ok. Muito bom. Desculpa, eu roubei. Imagina. Vai, Cadu. Que gostaria de comentar, Cadu? Sim, quer dizer, são muitas coisas, né? Eu não dou conta, assim, porque realmente é um trabalho que está se desenvolvendo, mas são contribuições muito ricas mesmo. São muitas coisas a se pensar. De fato, eu tenho a impressão, assim, que tudo que você falou também sobre o Hegel, o Marcuse está muito próximo, assim, dessa compreensão, principalmente no Hegel's Ontology, até no Razão e Revolução. Eu vejo muito próximo tudo isso. Aí no Eros Civilização parece que ele está querendo se distanciar de alguma forma, né? Eu tenho a impressão que talvez para entender um pouco desse movimento também seja necessário entender biograficamente, assim, né, para o Marcuse o que, assim, talvez que posição que ele estava buscando ter no mundo ou em relação aos pares dele, né? Porque ele veio de toda essa herança idealista, teve aquela formação com Heidegger e tal, e ele era muito julgado, né, por isso, pela galera ali da teoria crítica. Talvez essa estratégia que você falou, né, do homem de palha, né, do espantalho, venha nesse sentido, assim, de criar ali um Hegel idealista para se distanciar dele, falar assim, não, mas eu não sou isso, eu sou materialista, eu sou marxista, teórico crítico e tal. Mas nos outros livros, né, anteriores, eu tenho a impressão muito mais que ele está mostrando esse Hegel revolucionário que com muita clareza, assim, com muito vigor, né? Parece que eu brinco assim, que eu tenho a sensação que no Razão e Revolução parece que o Hegel é mais revolucionário que o próprio Marx, né? É um texto muito forte, assim, né, nesse sentido. É bem interessante. E, bom, muita coisa para pensar, realmente, e principalmente em relação a essa relação entre idealidade e objetividade. Mas eu diria ainda isso, né? Uma reivindicação desse, talvez, como você disse, desse fim absoluto, né? Dessa libertação, uma reivindicação vigorosa que talvez envolva tomar essas posições provocadoras, provocativas e tal, e acabar confundindo um pouco os termos propriamente hegelianos no meio dessa luta, né? Que ele estava
envolvido. Não responde muito bem, mas é mais compartilhando sensações, assim, ideias que eu tenho a respeito do próprio Marcuse e da relação dele com a teoria. Agradeço muito as contribuições, de verdade. Parabéns, gostei muito mesmo da sua apresentação, né? Um belo trabalho, tá? Um work in progress, mas que vale muito a pena, está ficando muito bonito, parabéns. Muito obrigado mesmo, é muito importante ouvir isso aqui, assim, fico muito feliz mesmo, pelo espaço, pela atenção, pelas contribuições e tudo mais. Agradeço mesmo, coração. Eu vou passar já para o próximo seminário, senão eu peço perdão. Wellington, tinha alguma coisa que você... Washington, desculpa. Tinha alguma coisa que você queria colocar? Não? Bem, na verdade, a minha questão ia muito na linha, né, do que foi trazido pelo Gabriel e desenvolvido pela professora Michela e depois desdobrado por ti, Ricardo. Então, né, eu não sei se seria pertinente, né? Na verdade, era um pouco isso, né? De que Hegel estamos falando aqui, né? Minha pergunta era um pouco nesse sentido, né? Qual o Hegel aí sobre o qual o Marcuse está discutindo, né? Então, era um pouco nesse sentido, né? Não tinha, mas, novamente, né? A pergunta de quem está um pouco por fora, de quem queria entender um pouco desse processo aí, né? De produção do Cadu, né? Para saber qual é a direção que ele está tomando também, né? Mas nesse sentido, né? Até porque também essa discussão que ele está trazendo do Marcuse, né? Está vinculada a essa questão aí né? Essa discussão do separaci, né? Então, eu queria saber se, né, no trabalho que ele vem desenvolvendo, tem uma preocupação nesse sentido. A Michela, ela parece que apontou um pouco, né, que essa discussão um pouco mais no âmbito político, né, lá na filosofia do direito, mas, bem, não sei, isso foi o que eu entendi, assim, né, mas eu queria saber se, de repente, teria algum tipo de interesse, né, de sua parte, no sentido de entender também a lógica de Hegel, né, e a minha pergunta seria essa, né? De que Hegel aí nós estamos falando? O professor Ricardo falou dessa questão né, da questão de muitas vezes essas contradições, esses problemas, né? Às vezes é apenas uma questão de terminologia, né? De quais conceitos estão sendo utilizados, né? E aí eu fiquei um pouco, né, com essa questão, já me senti um pouco provocado, né, pela sua fala, mas o Gabriel fez essa pergunta e foi, né, meio que se desdobrando, e eu fiquei nessa curiosidade de saber qual seria esse Hegel aí a respeito do qual você está falando a partir do Marcuse. Seria uma dúvida minha, assim, uma coisa quase pessoal, digamos assim, a respeito do seu trabalho. Mas, pelo que eu entendi, é justamente o que está em progresso, né, Cadu? Ou seja, estabelecer quem é esse Hegel e como ele está em relação ao Marcuse, seria isso? Sim, eu acho que essa pergunta de que Hegel estamos falando é uma pergunta bem central na minha pesquisa, porque é entender que Hegel que o Marcuse concebe, assim, né? Qual que é a leitura dele, como que ele entende o Hegel, como que o Hegel chega nele, se é um Hegel mais marxista ou se é um Hegel mais puramente Hegel. Tem tudo isso implicado e gerando, assim, problemas que vão movendo a própria pesquisa, né? Mas sobre obra mesmo, pela curiosidade do colega, só comentando que, na verdade, a pesquisa acho que começou com provocações da própria ciência da lógica, né? O projeto de pesquisa acaba já mobilizando a ideia das possibilidades reais, né? No processo da efetividade, a contingência, essas categorias modais, né, da contingência, necessidade, efetividade, tudo mais, foi o que mais chamou a atenção, assim, que saltou aos olhos e que me fez me interessar, porque eu acho que são categorias que estão muito em jogo nessa transição e nessa crítica imanente que o Marcuse faz, né, da sociedade. Então, a ciência da lógica é o que mais me interessa, assim, a princípio, mas também vejo que também ao Marcuse, porque é como a gente estava vendo esse percurso, né? Primeira obra dele sobre Hegel, ele analisa a ciência da lógica e fenomenologia do espírito.
Na segunda, ele analisa essas duas e mais algumas. A filosofia do direito nem entra, né? Entra a filosofia da história, a filosofia política, algumas outras obras, mas eu acho que a ciência da lógica é bem central, assim, no que eu estou me propondo a entender desse Hegel do Marcuse, tentando também entender que Hegel é esse. Agradeço aí pela questão e pela curiosidade também. Tá, então, só para terminar, uma sugestão que eu dou, aliás, eu acho que essa serve para todos, é de ler a Pequena Lógica, ou seja, a lógica da enciclopédia, né? Por quê? Porque lá é Hegel dando as principais razões que articulam a ciência da lógica e correlacionando com todo da filosofia, porque a ciência da lógica não é uma obra que se basta a si, vamos assim dizer, né? Então, volta e vai ler, principalmente essa parte do ser para si lá, a questão da infinitude que a gente estava discutindo, tem bastante coisa interessante lá. Bom, já estamos atrasados, né? Então, eu vou encerrar aqui a gravação para começar a nova.